Olá, meu amado irmão, como vai? Satisfação estar falando contigo hoje nessa meditação. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está vivendo nesse mundo, você que está vivo, que é uma pessoa real. O que é que você vai fazer da sua vida, não é? Então, antes de você responder essa pergunta, que eu acho muito importante e crucial para a nossa existência, nós precisamos conhecer um pouco sobre Deus, como é que ele trabalha, como é que ele age, como é que ele se relaciona com as pessoas. E nada melhor do que a gente pensar no livro de Gênesis. Os três primeiros capítulos, para mim, são os mais importantes de toda a Bíblia. Então, no capítulo 1 e 2, nós vemos a criação, né? E a Bíblia diz claramente que, no capítulo 2 ele diz que esta é a Gênesis, não é, dos céus e da terra, quando o Senhor Deus os formou. Então, você chegou nesse mundo e estava tudo criado. Esse é um mundo criado por Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então veja, nós chegamos aqui nesse mundo e esse mundo ele é o fruto do trabalho, ele é o fruto do esforço, é o fruto do trabalho das mãos, da dedicação. Tudo que foi criado não existe por acaso, foi feito uma criação. Ele fez com as próprias mãos. É muito bonito isso. E é por isso que Deus diz lá no Salmo 128, diz, do trabalho das tuas mãos comerás, porque não existe nada mais honroso para o ser humano do que comer do trabalho das próprias mãos. Não é legítimo para um homem estar comendo, estar usufruindo, estar vivendo de algo que ele não produziu. Então, como Deus, ele é um Deus perfeito, ele criou todas as coisas, né? Então, tudo que existe nesse universo é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu. Ele não herdou de ninguém, ele não usurpou de ninguém, ele não tomou de ninguém, ele criou. E nada mais belo do que isso. A segunda coisa que eu queria meditar com você é que o Senhor Deus, embora ele tenha criado todas as coisas e ele criou o homem e colocou o homem no jardim, ele não manipula o ambiente. O que significa isso? Significa que Deus ele não criou uma cerca de proteção. Eu acho muito interessante. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre me perguntei por que que Deus colocou então aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali naquele lugar, no meio do jardim. Logo que ele criou o jardim, ele já colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 9. Então ele plantou um jardim e colocou lá no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. Meu amado irmão, por que que Deus plantou aquela árvore ali? É uma pergunta muito interessante. O fato é, Deus não manipula o ambiente. Ele deixa o ambiente livre. Ele plantou o jardim, colocou o homem lá e ele colocou também a possibilidade, né? A possibilidade do mal. Controlar o meio ambiente seria colocar toda a possibilidade do mal do lado de fora e cercar o homem. Mas esse homem um dia ia crescer, um dia ele ia pensar, ele ia perguntar: o que está do outro lado da cerca? O que está ali do outro lado? O senhor nunca me falou sobre isso. Deus ele não manipula o ambiente. Deus ele espera a decisão do homem. E aqui está uma outra coisa maravilhosa a respeito do Senhor. O Senhor nosso Deus, ele ordenou que o homem fosse uma pessoa que tomasse decisões. E isso você vai encontrar lá no capítulo 2, os versículos 15 e 16 do seu livro de Gênesis. Ele ordena que o homem seja livre, ele ordena que o homem, ele diz, e ordenou o Senhor Deus, né, ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, entendeu? Então veja, esse não é apenas um presente de Deus, mas é uma ordem de Deus, que você exercite, que você decida, que você escolha, que você tome decisões, que você coma da árvore que você quiser. Então ali também tinha árvore proibida. Mas ele, veja, ele dá o aviso para a gente. Ele nos avisou do mal. Ele, no versículo 17, ele diz o seguinte para nós: mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então veja, meu amado irmão, Deus ele é uma pessoa que joga claro com a gente. Ele joga absolutamente claro. Ele não precisa nos enganar de nada. Ele deixa mesmo a possibilidade do mal ali. E deixa que o próprio homem tome a sua decisão. Isso é muito bonito, amados. Irmãos, se nós vivêssemos num mundo cercado, entendeu? E nós não conhecêssemos o outro lado,
Seria uma manipulação. E você sabe que existe a manipulação positiva e existe a manipulação negativa. Existe a manipulação do bem e existe a manipulação do mal. Né? O mal manipula. Mas será que Deus ele é um Deus manipulador? De maneira nenhuma. Ele deixa você completamente livre para você tomar decisões. E isso é maravilhoso. Né? Isso é grande. E isso ele faz no início, ele faz no começo. Ele não faz depois. Olha, eu te avisei, eu não te avisei, mas tem um mal ali. Não, não, não. No início, ele fala, filho, de todas essas árvores você pode comer livre, mas existe uma que eu quero aconselhar você, eu quero dizer para você, não é a minha vontade, mas se você escolher, paciência, filho. Agora, eu vou te avisar das consequências. No dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, isso é muito interessante, eu saber das regras do jogo antes do jogo começar. E isso ele avisa, está lá no versículo 17 do capítulo 2 do livro de Gênesis, quando ele avisa, olha, no dia em que você comer dessa árvore, você certamente vai morrer. Isso é muito interessante, amados. E há um outro ponto que eu queria salientar com você, que esse é o nosso ponto número 5. O que é interessante, isso já está no capítulo 3 de Gênesis, ele também não impede o mal, se esse mal é a sua escolha. Muito interessante. Você pode perguntar, então por que Deus não colocou um anjo para impedir Eva de comer do fruto proibido, né? Então é interessante, por que Deus não colocou um anjo lá? Porque aquela era a escolha. Deus respeita a escolha. Eu quero dizer para você, Deus vai respeitar a sua escolha, meu querido. Se você quiser ir para o céu com Jesus, é uma bênção, é maravilhoso. Mas se você quiser virar as costas para o Senhor, você também tem liberdade de tomar essa escolha. E isso é para o seu mal. Mas Deus não vai impedir o mal. Ele vai, se esse mal é a sua escolha, ele vai deixar você seguir o seu caminho. Eu pergunto hoje, Deus ama o mundo de tal maneira, mas quantas pessoas estão rejeitando esse amor? Quantas pessoas estão virando as costas para esse amor? Porque as pessoas são livres para escolher. E finalmente, eu quero voltar agora à pergunta do nosso tópico principal. O que você vai fazer da sua vida? Jesus ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 13 e 14, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele não faz uma pergunta, ele faz uma declaração. Ele dá um aviso, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Meu querido, você que está me ouvindo hoje, o que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai, por que porta você vai entrar? Pela porta de Deus ou pela porta desse mundo? Que caminho você vai seguir? Que rumo você vai fazer da sua vida? Eu queria desafiar você hoje. Você vai colocar a sua vida no altar de Deus ou no altar dos prazeres desse mundo? Essa é a sua escolha. Você vai ter que tomar essa decisão. Ninguém poderá tomar essa decisão por você, mas você, somente você, poderá tomar essa decisão. E hoje eu quero apelar para o seu coração, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, onde ele diz, escolhe, pois, a vida para que viva. Escolhe hoje servir e andar com o Senhor Jesus. Escolhe hoje aceitar Jesus Cristo. Escolhe hoje você, meu amado, abrir o seu coração de livre e espontânea vontade, dizer, Jesus Cristo, eu quero sacrificar a minha vida e a minha vontade no teu altar. Eu queria abençoar você com essas palavras e desejar que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus.